Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD, do primeiro trimestre de 2020 da classe Adultos, título geral: A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Dessa vez a lição de número 8, o início da civilização humana. E aí tudo que você precisa saber sobre a nossa abordagem da lição está nesse slide. Você pode pausá-lo e verificar essas informações. Como também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, você pode dar o seu like para que ele ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas tenham acesso ao material que nós disponibilizamos gratuitamente em PowerPoint, PPT, esse mesmo material que é usado para gravar essa web aula. Então, os objetivos específicos para essa lição são: 1. Conceituar a origem da civilização humana. 2. Correlacionar civilização e conflito. E 3. Demonstrar o Deus que intervém na civilização. O texto áureo da lição diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis 4:17. Verdade prática: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. A leitura bíblica em classe é em Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 16. Você pode pausar esse slide, fazer a sua leitura e também complementá-la com a leitura feita durante a semana, para que você tenha uma dimensão mais abrangente dos textos que envolvem esse assunto. Nós passamos para a introdução. As partes selecionadas dizem o seguinte: nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana, a primeira cidade construída pelo homem. Veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. E mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. E aí a gente sempre coloca a conclusão junto para termos a dimensão de até onde o comentarista expandirá a lição. E a conclusão diz, a parte selecionada: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Passamos então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro nós teremos a origem da civilização humana. No segundo, a civilização e conflito. No terceiro, o Deus que intervém na civilização. No primeiro nós veremos definindo civilização. 2. O casamento como base da civilização. E 3. A subsistência da civilização. No tópico 2 nós teremos Caim e Abel, a cidade de Lameque e terceiro, a tecnologia. No tópico 3 nós veremos a intervenção na biografia de cada homem, a intervenção na história da civilização e 3, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Dessa forma, vendo em um slide todos os tópicos e os seus pontos, nós conseguimos acelerar o nosso processo de assimilação do conteúdo, sabendo até onde o comentarista expandirá a lição. E aí nós temos também uma dica de gestão do tempo em aula para os professores, lembrando sempre que os alunos que estudam a lição durante a semana gostam quando o professor consegue passar por todas as partes importantes da lição, atingindo todos os tópicos. E aí, a nossa sugestão é que se gaste 20 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 30 no terceiro. Cada professor sabe o contexto da sua sala de aula e como distribuir. Então, fica só como base de sugestão para uma aula de 70 minutos, que é o tempo que a gente tem, em média, na maior parte das salas de aulas de escola dominical, ok? A gente passa então para o primeiro tópico, definindo a civilização, o casamento como base da civilização e a subsistência da civilização. No primeiro, o comentarista sempre coloca uma introdução ao tópico. Aí a gente tem definindo a civilização, parte selecionada. Segundo o dicionário Wise, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Aí eu trouxe o ponto 2 também,
o casamento como base da civilização, trecho selecionado, a civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. E a dica aqui é o seguinte: como o autor faz uma conexão entre esses dois pontos, você pode tratá-los de uma única vez, ou seja, define civilização e liga isso ao casamento de Adão e Eva. Então você pode tratar os dois pontos de uma única vez, ganhando tempo e acelerando o seu raciocínio de forma objetiva. A gente passa então para o terceiro ponto. O terceiro, a subsistência da civilização, trecho selecionado. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Salmo 128, versículo 2, 2 Tessalonicenses 3 e 10. E para esse trecho, a minha dica é que você veja na revista do terceiro trimestre de 2019, na lição 9, a mordomia do trabalho, o material que pode completar aqui. A gente já havia dito isso em outra lição. Aqui está a revista para vocês se lembrarem. Há outros trechos dessa revista que servem adequadamente para se compor o raciocínio, a reflexão para esse ponto. Fica aí a dica para vocês, ok? A gente passa então para o tópico 2, Caim e Abel, a cidade de Lameque e a tecnologia. A gente tem sempre uma introdução que o comentarista coloca em cada tópico. E aí, Caim e Abel, parte selecionada. Caim fez-se lavrador enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista, temente a Deus. E aqui fica uma dica já, tem muita gente que discute sempre que se fala em Caim como lavrador e Abel como pecuarista, as pessoas começam a dizer, algumas pessoas, que o sacrifício de Caim não foi aceito porque foi um sacrifício de verdura e o de Abel foi aceito porque foi de animais. E quando você lê a lei de Israel, você percebe que os israelitas ofereciam cereais ao Senhor, né? A colheita que o Senhor lhes dava, eles ofereciam a primeira parte. Então, essa questão é uma questão sem sentido, uma questão que não tem que ser levantada, porque ela é infundada, não tem fundamento bíblico para dizer esse tipo de coisa que algumas pessoas levantam para classificar porque o sacrifício de Caim não foi aceito por Deus. Ele não foi aceito porque foi movido por inveja. E aí eu coloquei também aqui o ponto 2, a cidade de Lameque, porque tem uma ligação com o ponto 1. O trecho selecionado, estabelecida por Caim, logo após este haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. E aí a dica é o seguinte: como esses dois pontos se completam, você pode tratá-los de uma única vez. Um texto que reflete bem essa realidade é o de Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, aí ó, trecho selecionado, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e mais uma vez, trecho selecionado, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, desde os primórdios, as pessoas vêm praticando essas coisas como resultado do pecado de Adão, e assim contaminou a vida de Caim e todas as nossas vidas, e só o Senhor Jesus para nos redimir, ok? Passamos então para o ponto 3 desse segundo tópico, a tecnologia, trecho selecionado. A civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. E aqui a contribuição que eu trago é apenas mais um significado retirado do dicionário Aurélio século XXI. E tecnologia significa a junção da palavra tekne com logia, que significa tratado sobre uma arte.
Então, é um conjunto de conhecimentos, princípios científicos que se aplicam a um determinado ramo de atividade. Assim, podemos dizer que a tecnologia é a combinação de técnicas e conhecimentos para aperfeiçoar o trabalho artístico, a resolução de problemas ou a execução de uma tarefa específica, tá? E aí fica aqui até um momento cultural, né, de conhecimento para as pessoas que confundem tecnologia com dispositivos tecnológicos, né? A gente faz muita confusão em relação a isso, pensando que sempre a tecnologia está ligado a algum objeto eletrônico, está ligado à internet, está ligado a mídias sociais, está ligado a smartphones. Não, a tecnologia ela é algo que é anterior a isso, e essas técnicas possibilitam a criação desses dispositivos e dessas mídias que passam a compor a tecnologia. Mas a tecnologia é a combinação de técnica e conhecimento, e aí dá origem a uma série de coisas pela sabedoria que Deus deu ao ser humano, ok? Assim, fechamos o segundo tópico, partimos para o terceiro, a intervenção na biografia de cada homem, a intervenção na história da civilização, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Primeiro, traz sempre a introdução ao tópico, e aí a gente tem a intervenção na biografia de cada homem, trecho selecionado. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Eu combinei também o ponto 2, a intervenção na história da civilização, trecho selecionado. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Aqui a dica é uma dica minha para vocês, que é, pode usar outros trechos da Bíblia, mas o livro de Jó inteiro exemplifica o poder de Deus em intervir na vida de pessoas e também o de controlar as forças espirituais, tá? Então, Deus não intervém na nossa vida em todo o tempo. Ele permite que cada um de nós construa a própria história também, a partir da capacidade que tem de agir no mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Formou Deus o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Então Deus nos deu, nessa formação, a capacidade de ser agentes de transformação da história, pela capacidade que Ele nos deu. Então, Ele só intervém em momentos em que diz respeito a algo que está na agenda de Deus. Fora isso, Ele não intervém nas nossas vidas. Nós precisamos acordar cedo para ir ao nosso trabalho. Quem está sem trabalho precisa acordar cedo para procurar. Nós precisamos cuidar da nossa família, da nossa casa. Nós precisamos nos esforçar para manter a dignidade da vida cristã e a dignidade humana. A gente precisamos ser pessoas com uma boa moral e ética. A gente precisa buscar sempre o bem. Para isso, a gente precisa se esforçar por nós mesmos. E Deus intervém quando Ele quer realizar algo novo ou quando as coisas estão saindo daquilo que Ele quer. Fora isso, nós vivemos as nossas vidas da maneira que decidimos. Por isso, acertamos e também erramos todos os dias. Tomamos boas decisões e más decisões. E assim a gente vai melhorando enquanto pessoa. Não pessoas engessadas, né, por um Deus que intervém a todo momento, mas pessoas livres, com livre-arbítrio para decidir o que vai fazer da própria vida. E aí o Senhor intervém como interveio na vida de Jó, dentro de um propósito maior. Assim, a gente passa então para o terceiro ponto: Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Trecho selecionado: na grande comissão somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. E aqui o auxílio são 3 textos bíblicos. O primeiro, Salmo 22, 27 a 31. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face.
Zacarias 14:9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E Apocalipse 11:15, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. Assim, nós chegamos à conclusão da lição, sempre lembrando que o nosso objetivo aqui não é dar uma aula desenvolvida, não é entregar algo pronto para ninguém. Eu acredito muito na capacidade de cada pessoa de expandir o seu pensamento em relação ao conhecimento, ou seja, se esforçar para adquirir o conhecimento. Por isso, aqui nós indicamos apenas os caminhos mais enxutos para que você possa desenvolver a lição, procurar melhores informações, se deter nas partes mais importantes realmente, enxugar aquilo que está repetido e se tornar uma pessoa mais ágil, uma pessoa com conhecimento mais apurado e que possa ensinar a outros também, ok? A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sol, do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Amém. Espero ter contribuído para que vocês possam expandir o pensamento de vocês em relação à lição. Desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!